com mais um Ciência Fenomenal e no programa de hoje falaremos um pouquinho sobre fluidos não newtonianos. Mas como eles se comportam, quais são as suas características? Bom, tudo isso será abordado no percorrer deste programa e agora passaremos a palavra a Maria, que está com um especialista nessa área e nos falará um pouquinho mais a respeito. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Thalita, pelas informações. Hoje estamos aqui para entrevistar o Sr. Bingham sobre o comportamento de fluidos, já que visto que o senhor tem grandes conhecimentos na área. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber o que seria um fluido não newtoniano. Existe alguma lei, alguma regra para reger o comportamento deles? Bom, olá Letícia. Para explicar o comportamento dos fluidos, estuda-se a lei da viscosidade de Newton. Esta diz que a tensão de cisalhamento, em função das forças viscosas, é proporcional à variação da velocidade em função da variação da distância. Porém, os fluidos não newtonianos não obedecem a essa lei. Como o senhor falou para nós, existem formas de classificar esses fluidos. Teria como o senhor exemplificar para nós entendermos melhor como entender esses fluidos? Claro! Conforme as propriedades, é possível classificá-los como independente do tempo de cisalhamento, dependente ou exibir características de sólidos. Bom, os tipos independentes do tempo são os pseudoplásticos, que são massas cerâmicas e cimento. Temos também os dilatantes, soluções de açúcar e amido, e os dependentes de tensão inicial, que são conhecidos como plásticos de Bingham, que são produtos com alto teor de gordura, que são os chocolates, margarinas, manteigas. Os fluidos dependentes do tempo são ditos tixotrópicos, que eles afinam com determinada pressão ou força que é feita sobre o fluido. E temos os reopécticos, que são espessantes, como o gesso em pasta. Temos também os viscoelásticos, que apresentam comportamento de sólido, que seria o elástico, e o líquido, que seria o plástico. Seria isso a nossa entrevista com o Sr. Bingham. Agradecemos sua participação e seguimos o estúdio com a Thalita. Este assunto parece bem extenso e complicado, não é mesmo? Mas como todos sabem, nesse programa nada se complica e tudo se explica. Então, passaremos a palavra a Letícia, que está com a doutora Jaqueline, especialista em fluidos não newtonianos independentes do tempo. Olá, pessoal. Voltamos para o Ciência Fenomenal, hoje entrevistando a doutora Jaqueline, do Instituto de Fenômenos de Transporte. Doutora Jaqueline, a senhora poderia explicar sobre os fluidos independentes do tempo? Se existe algum tipo de subgrupo dentro dessa classificação, o que poderia comentar a esse respeito? Olá, Letícia. Então, dentro deste grupo dos fluidos independentes do tempo, nós temos dois subgrupos, que é formado pelos que requerem uma tensão de escoamento e os que não necessitam dessa certa tensão de escoamento ou tensão de cedência. Os que necessitam dessa tensão são chamados plásticos de Bingham, e os que não necessitam dessa tensão seriam os pseudoplásticos e os dilatantes. Os fluidos sem a tensão de cedência são regidos pela lei da potência de Ostwald. Doutora Jaqueline, e o que seria essa lei de potência de Ostwald? Poderia explicar a respeito? Sim. Os fluidos que seguem essa lei, elas apresentam uma certa relação entre a taxa de cisalhamento de forma não linear. E o modelo de Ostwald vai descrever matematicamente este comportamento. Esse modelo nos diz que quando o índice de comportamento for menor do que 1 e maior do que 0, o fluido vai ser caracterizado como um pseudoplástico, ou seja, a viscosidade vai diminuir quando aumenta a taxa de cisalhamento. E quando o índice de comportamento apresentado pela equação de Ostwald for maior do que 1, os fluidos vão ser denominados dilatantes, ou seja, a viscosidade vai aumentar com a taxa de cisalhamento. E sobre os fluidos que não precisariam da tensão de cedência para que ocorresse o fenômeno, poderia explicar um pouco mais? Sim. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o pseudoplástico. Em seguida eu falo um pouquinho a respeito do dilatante. O efeito do fluido pseudoplástico é um dos mais encontrados em fluidos não newtonianos.
e eles vão caracterizar-se basicamente pela diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento em escoamentos cisalhantes estacionários, como eu já havia dito. Esses fluidos, quando se encontram em repouso, mantêm uma estrutura irregular, gerando alta resistência interna contra o fluxo, isto é, eles vão ter uma alta viscosidade. Com o aumento da taxa de cisalhamento, muitas partículas alinham-se na direção do escoamento, paralelas na direção da força que o sustenta, facilitando o escoamento e assim reduzindo a viscosidade. Sistemas com comportamento pseudoplástico formam uma curva que tem origem no ponto zero, assim como os fluidos newtonianos. Porém, a relação entre a tensão e a velocidade de cisalhamento não é linear em qualquer parte da curva. Consequentemente, a viscosidade dos materiais pseudoplásticos é uma variação da relação a qualquer força de cisalhamento aplicada, ou seja, a viscosidade vai acabar diminuindo com o aumento do cisalhamento. A viscosidade ela pode ser calculada como uma inclinação tangente à curva em um ponto específico, sendo conhecida como viscosidade aparente. Essa viscosidade apenas vai ter significado se for indicada a velocidade de cisalhamento utilizada. Entretanto, nas tensões de cisalhamento muito elevadas, fazem a curva tender a uma linearidade, indicando que foi atingido um valor mínimo de viscosidade. Portanto, o comportamento pseudoplástico é caracterizado pela diminuição da viscosidade com o aumento da tensão de cisalhamento aplicada, tornando o composto mais fluido. Os fluidos pseudoplásticos podem apresentar três regiões distintas: região de baixas taxas de deformação, região de taxas de deformação médias e região de altas taxas de deformação. Na região newtoniana, de baixas taxas de deformação, a viscosidade aparente, que seria o N0, chamada de viscosidade limitante à taxa de deformação zero, não varia com a taxa de deformação aplicada. Na região de taxas de deformação médias, a viscosidade aparente, o Ni, diminui com o aumento da taxa de deformação, o que caracteriza o comportamento pseudoplástico. E na região de altas taxas de deformação, a viscosidade aparente, Ni infinito, volta a ficar constante e é chamada de viscosidade limitante a taxas de deformação infinitas. Alguns autores indicam que a região de taxas de deformação média é a mais importante para a consideração de dada performance de equipamentos para processamento de alimentos, sendo que a região newtoniana de baixas taxas de deformação pode ser importante em problemas que envolvam baixas deformações, como é o caso de sedimentação de partículas em fluidos. Agora eu falarei um pouco a respeito do comportamento do fluido dilatante, que este fluido ele é um fluxo oposto ao da pseudoplasticidade e se caracteriza pelo aumento da viscosidade decorrente do aumento da velocidade de cisalhamento. Esse comportamento vai ser típico de pastas e suspensões contendo grandes quantidades de sólidos insolúveis suspensos e pode ser explicado com base no fato de que nessas substâncias cada partícula de sólido disperso está rodeada de um veículo, o qual preenche os espaços entre as partículas e ao iniciar o processo de cisalhamento, há uma ordenação das partículas sólidas, promovendo um aumento em seu volume. O líquido passa a não ser suficiente o bastante para preencher os espaços em seu volume entre as partículas e, como consequência, ocorre o aumento da resistência da fluidez, ou seja, vai ocorrer o aumento da viscosidade. O efeito ele vai ser progressivo com o aumento da velocidade de cisalhamento, até que, por fim, o material vai adquirir uma aparência que pareça uma pasta e o fluxo pode acabar cessando. Este estado ele é reversível e a natureza fluida da substância retorna com a remoção da tensão do cisalhamento.
Este comportamento de fluxo dilatante, ele é raro em líquidos, porém, ele ocorre bastante em partículas sólidas, como emulsões de PVC, com plastificantes para formar um composto, que é chamado de plastisol. Também pode ocorrer em alguns tipos de mel e em algumas soluções 40% de goma de milho. E também pode ocorrer de o fluxo ele precisar de uma tensão inicial, que seria denominada de tensão limite de escoamento. E para que esse fluido comece a escoar, seria apenas com a aplicação dessa tensão e ele vai acabar se comportando, como um dilatante normalmente. Doutora Jaqueline, para completar nossa entrevista e a gente ter uma visão geral sobre os fluidos não newtonianos, eu gostaria de saber sobre os fluidos que necessitam dessa tensão de cedência. Será que poderia explicar um pouco mais sobre eles? Sim, nessa categoria se encaixa o plástico de Bingham. E esse fluido apresenta um comportamento newtoniano a partir de uma determinada tensão limite de escoamento. Ou seja, valores de tensão de cisalhamento inferiores não acarretarão nenhum escoamento do material. Este tipo de fluido comporta-se como um sólido sobre condições estáticas. E o comportamento plástico, ele vai caracterizar-se principalmente pela existência de uma força prévia, necessária para iniciar o processo de deslocamento das camadas moleculares, que é denominada tensão de cedência ou tensão de escoamento. Em valores acima dessa força prévia, os sistemas plásticos passam a ter comportamento linear ou quase linear, enquanto que abaixo deste ponto, ele apresenta um comportamento elástico e reversível. A inclinação da reta é denominada mobilidade do sistema e seu valor inverso de viscosidade plástica. Alguns autores chegam a considerar questionável a existência desse valor de cedência, tendo em vista que alguns fluidos demoram muito para começar a escoar, ou seja, alguns têm valores de tensão muito baixos e tais materiais vão apresentar uma viscosidade muito alta, fazendo com que o escoamento não seja detectado visualmente. E para isso eles utilizam alguns reômetros, que são aparelhos para medir essa plasticidade. O comportamento plástico ele vai ser encontrado em suspensões concentradas, especialmente se a fase contínua for de alta viscosidade ou se as partículas estiverem floculadas. Alguns géis, ungüentos, cremes, bem como algumas dispersões argilosas de betonita em água, que são empregadas em fluidos de perfuração, também são exemplos de substância que apresentam comportamento plástico. Será isso? Muito obrigada, doutora Jaqueline. Ficamos com a Thalita no estúdio para o Ciência Fenomenal. Este tema é bem curioso, portanto, após os comerciais, falaremos um pouco mais sobre esse tipo de fluido. Pronto. Maisena faz mais do que você imagina. Voltamos com mais uma batelada de programa e agora falaremos um pouquinho sobre os fluidos não newtonianos dependentes do tempo. Bom, eles se dividem em dois grupos, os tixotrópicos, que são afinantes, e os reopédicos, que são espessantes. Os tixotrópicos, a viscosidade deles diminui com o tempo a uma taxa de cisalhamento constante. E quando essa taxa de cisalhamento passa a não ser mais aplicada, a viscosidade aumenta por recuperação estrutural do material. Bom, exemplos dele suspensões concentradas, emulsões, soluções proteicas, petróleo cru, tintas, ketchup, dentre outros. E os reopédicos, os espessantes, a viscosidade aumenta com o tempo a uma taxa de cisalhamento constante. Dessa forma, ele é oposto aos tixotrópicos.
e um exemplo disso é a argila bentonita. O que estão achando do programa de hoje? Bom, mande suas dúvidas e comentários pelo hashtag Ciência Fenomenal, o nosso grupo do WhatsApp. E agora, vamos falar um pouco sobre os fluidos não newtonianos viscoelásticos, com uma pessoa que sabe tudo a esse respeito. Estamos aqui com Diana, uma especialista em fluidos viscoelásticos. Bom dia, Diana. Poderia nos falar um pouquinho mais sobre esses fluidos? Bom dia, Thalita. Posso sim falar sobre os fluidos viscoelásticos. A primeira peculiaridade desse tipo de fluido seria o comportamento dual dele, porque ele vai se comportar de uma maneira viscosa e elástica ao mesmo tempo. Quando você tem um fluido que tem o comportamento viscoso, quando você aplica uma tensão, ele vai dissipar essa tensão e vai sofrer uma deformação de uma forma irreversível. Quando você tem um material que tem a característica elástica, ao aplicar uma tensão, ele vai retornar à sua forma original. E quando você tem o fluido viscoelástico, você tem esses dois comportamentos. Aí vai variar de acordo com o fluido, o tipo de resposta que ele vai te dar. E seria o próprio fluido que mostraria se será dissipada ou armazenada a energia que você aplicou sobre ele. Muito interessante. E como surgiu a necessidade de estudar esse tipo de fluido? Então, o estudo acerca desse comportamento surgiu quando na indústria haveria o processamento de polímeros. E como há muita variedade de comportamentos, se trabalham com softwares para descrever fenômenos de processo de moldagem, de injeção, de fluido, de extrusão, entre outros tipos de finalidade. E quando você aplica o seu estudo num software para mostrar como que funciona esse comportamento, você tem mais facilidade para descrever um fluido não newtoniano em geral. Mas especificamente para viscoelásticos, você tem uma certa dificuldade para encontrar exatamente como vai funcionar para o seu fluido. E quais são as aplicações desse tipo de fluido? Você pode visualizar a presença do fluido viscoelástico, por exemplo, em uma janela. Você tem um vidro. Com o passar do tempo, com o intemperismo e outras ações, você vai ter que a espessura na superfície do vidro ela vai ser menor do que na base. Então você vai ver que você tem um escoamento. Só que o tempo que leva para que haja esse fenômeno é relativamente menor do que se você tivesse uma chapa de aço. Você vai ter esse escoamento, essa mudança da forma elástica para viscosa, porém em tempos muito diferentes. Essa seria uma demonstração física do seu processo. Existe algum tipo de problema que esse fluido pode causar? Sim. Como exemplo, a gente pode tratar dos fluidos viscoelásticos. A gente tem dois comportamentos anômalos, que seria, primeiramente, o inchamento do fluido durante uma extrusão, que seria chamado efeito Barrows. E também um outro tipo de escoamento, que seria o de Weissenberg, que ocorre quando você está agitando um fluido altamente viscoelástico. E então, a massa que você está tratando, ela vai ter as tensões normais e a taxa de deformação superiores à sua taxa de forças tangenciais. Então, essa condição, ela gera sobre o seu fluido uma inversão do fluxo de escoamento. Isso é visto como um problema na indústria. É isso. Obrigada, Diana. Até a próxima. O que acharam? Bom, voltaremos em instantes com algumas curiosidades, experimentos e aplicações. Se o seu sonho é ter um cabelo liso e brilhante como o meu, chegou a solução. Aqui temos o novo shampoo Newton, com exclusivo extrato de aloe vera. Você pode encontrá-lo nas lojas mais próximas de farmácias. Seu cabelo nunca mais será o mesmo.
respeito da possibilidade da utilização de fluidos não newtonianos para a produção de coletes. Isso pois a impactos de alta velocidade ele se torna sólido e em condições normais ele se torna maleável. Agora passaremos a palavra à Letícia. Olá, Thalita. Olá, pessoal de casa. Hoje estamos aqui com a doutora Joana, do Instituto de Pesquisas em Fenômenos de Transporte, e viemos perguntar por um experimento utilizando o fluido não newtoniano. Olá, Letícia. Olá, pessoal de casa. Bom, eu estou aqui para exemplificar para vocês um pouco sobre os fluidos não newtonianos. Mas primeiro eu vou começar explicando que a água que nós temos tanto contato no dia a dia é um fluido newtoniano. E ao aplicarmos certa pressão nela, essa pressão irá se dissipar sobre a superfície do mesmo. Porém, isso não acontece com o fluido não newtoniano. Podemos perceber que a mistura água e amida, ela é líquida. Só que ao aplicarmos uma pressão a uma certa velocidade, ela vai se comportar como um sólido. Isso é o mesmo fenômeno que ocorre na areia movediça, que havia sido a problemática do início do programa. É por isso que quando você entra em contato com esse tipo de fluido, ele se torna tão perigoso. Ele é líquido e você acaba afundando gradativamente. Quanto mais você tenta sair dele ou você força, as moléculas dele vão te prendendo porque ele vai adquirindo um comportamento sólido. Muito obrigada, Joana, pela sua colaboração, demonstrando como o comportamento do fluido é dado experimentalmente. E voltamos agora ao estúdio com a Thalita. Há estudos a respeito da possibilidade da utilização de fluidos não newtonianos para a produção de coletes. Isso pois a impactos de alta velocidade ele se torna sólido e em condições normais ele se torna maleável. See how the wrench sinks into the oobleck compared to the water. Observe carefully as the wrench hits the surface of the oobleck. The oobleck acts like a solid at first because of the high shearing stress applied from the impact, but it then sinks because the gravitational force of the wrench is much lower than the impact force. Silly putty is another non-Newtonian fluid. This one, however, requires a minimum shearing stress before it starts to flow. Here's a wrench hitting silly putty. Notice the force of the wrench is not enough to deform it. See how the silly putty forms a fracture in the slow motion video because it is a non-Newtonian viscoelastic shear thickening fluid. Notice how the oblique resists the change in shape during the initial punch, but then starts deforming like a liquid right after. If you thought that was cool, watch the next clips. Now we will subject the oblique to a 0.2 gram plastic BB shot from a propane-powered pistol. Observe the splintering of the oblique upon impact of the BB and how it reintegrates into the rest of the fluid. See how the water does not stop the BB nearly as much as the oblique. See how the BB punctures the paper normally. Now watch as the silly putty is shot and how it prevents the BB from puncturing the paper. Agora veremos onde é possível encontrar este tipo de fluido no dia a dia. Olá amigos, mais um vídeo para vocês de concretagem de laje, concretagem rápida. Vou mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui a gente está com o concreto já aplicado na laje de uma casa. Estamos aqui na Finolimento, sobre esse feito da material que antes ele é convertido em ferro. Estamos na sede da empresa e a realização ocorre o processamento. Bom, aqui nessa indústria o processo ele começa em batelada, que é pelos caminhões que vão chegando. E então dentro da indústria o processo é contínuo. Toda aquela tubulação que passa até os ciclones, ela sai do
do filtro rotativo, que é onde nós vamos ter o nosso fluido, para então ele secar ali nos sifones e ser sacado. Nós estamos aqui na Vinícola Desen, que é mais uma das indústrias que tem na região de Toledo que trabalham com fluidos não newtonianos. Nesse caso, é uma indústria de vinho. Você poderia pensar, mas um vinho seria um fluido não newtoniano? A gente tem que pensar no processo inteiro. Inicialmente você vai ter a uva. Essa uva vai ter que ser retirada a polpa. E durante esse processo você vai estar trabalhando com fluido não newtoniano. E essas características é que a gente tem como análise desse estudo. Uou! Novinha, eu quero te ver. Bateu. Peraí. Será que tem que misturar com? Mas não é você que faz os trem pros cabelos? Tem Mas que eu falo saber. com creme. Pode por aqui. Ah, tá. Pode por aqui. Pode? Daí a gente come. Segundo o Comitê Nacional para a Mecânica dos Fluidos do MIT, os efeitos dos fluidos não newtonianos não são tão dramáticos como os demonstrados. Eles podem ser relacionados com fluidos contendo suspensões em padrões de escoamento diferentes do esperado para fluidos newtonianos. Ficamos por aqui com mais um Ciência Fenomenal e até a próxima!